novo a todos. E nesse dia especial, a nossa reflexão dentro do projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade é a mensagem intitulada Elegia de Natal, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, que está no livro Atitudes Renovadas. Não se sabe realmente quando Jesus nasceu. Essa data de hoje, foi escolhida porque existia uma festa pagã muito popular na Roma Antiga, que era para homenagear o Deus Sol, considerada a primeira divindade do Império Romano, e também para festejar o início do solstício de inverno. E com o tempo foram acrescentados alguns símbolos, alguns adereços, o presépio, o hábito de fazer o presépio, os presentes. Tudo isso surgiu porque os homens queriam homenagear Jesus ou simplesmente por questões comerciais. Mas se a gente analisar bem, até que faz sentido a data, porque Jesus é a luz do mundo, é o nosso sol. E os seus ensinamentos, nos trouxeram a claridade das leis divinas. Eles nos trazem o conforto que aquece os nossos corações, que nos enche de esperança. Então isso realmente é a luz do mundo. E Jesus a gente sabe que é o governador espiritual do nosso planeta Terra. Ele ele preside desde a formação do nosso planeta. E ele chegou à Terra para transformar as condições que a humanidade vivia, que eram as condições degradantes da humanidade então. E na nossa mensagem, Joana de Ângeles fala que muitos vieram antes de Jesus, sob o seu comando, para começar as transformações que eram necessárias, mas que ninguém se equipara a ele na forma como veio e na maneira como permaneceu no meio da multidão perturbada. E ela continua falando que é verdade que depois dele as paisagens morais permaneceram da mesma forma, Nada se transformou de imediato, mas com uma diferença, que é no conhecimento que a partir dele a humanidade teve, todos aqueles que quiseram viver poderiam ter a vida em abundância, poderiam ter a vida eterna. E a partir então daquele momento sublime, a criatura humana, todos nós passamos a ter os recursos específicos para adquirir a felicidade. Todos aqueles que quiserem poderiam encontrar a felicidade em qualquer situação que se encontrasse. E a gente começa a entender que não precisa se preocupar demasiadamente com as coisas, com a aparência, com tudo aquilo que vai ficar com o corpo físico depois da morte, porque a nossa vida verdadeira é espiritual. Então a gente precisa se preocupar com os tesouros que não têm preço, que são os sentimentos edificantes, os pensamentos bons, as ações amorosas. É isso que nós precisamos nos preocupar, que é isso que vai ficar conosco. Então a gente sabe, Jesus é a luz do mundo. E aí a gente consegue fazer um exercício de imaginar naqueles momentos, naquele período em que ele esteve na Terra, junto com a humanidade, de todos aqueles que participaram do banquete de luz que ele repartiu com todos, todos aqueles que se reuniam nos finais de tarde naquelas regiões da Galileia para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir as suas histórias. E como nos conta nos textos relatados pelos Espíritos, descrevendo aqueles momentos, a gente consegue até sentir a emoção daqueles que estavam lá, ouvindo aquelas palavras, sentindo aquelas vibrações de amor de Jesus. E aí, num desses momentos, ele disse algo que está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16, em que Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilha a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Então, a partir dessas palavras, a gente entende que nós podemos ser a luz do mundo, ao lado de Jesus, e que isso só depende de nós. Então, nós podemos ser aqueles que vão ajudar a iluminar o nosso planeta, em que ainda há muita sombra, tem muita dor, muito sofrimento, muita dificuldade. Então, já naquele momento, Jesus via em nós, em germe, tudo que tínhamos ainda para desenvolver. Ele via na semente pequenina a árvore frondosa, né, que ia desabrochar. E o seu recado era simples, né? Deixa sair a luz que já existe em nós. Que a gente não esconda essa luz. A gente não permita que as nossas imperfeições, os nossos vícios, isso impeça de irradiar a luz grandiosa que temos em nós. E Jesus, além de nos dizer isso, nos deu o exemplo de como fazer. Porque ele é a prova viva, né, de que é possível, que naquele momento de tanto sofrimento, ele iluminou o mundo, enquanto naquele período em que esteve entre nós. Então Jesus se fez a luz do mundo e está nos convidando para sermos também luz junto com ele. Então nessa data, né, que é o Natal, a gente não está impedido de forma alguma de comemorar com os nossos, de reunir com os nossos familiares, fazer as comemorações da forma que é costume, que a gente vive nesse mundo, mas a gente não pode esquecer de forma alguma de vivenciar o Natal da forma que precisa, né, da forma que precisa ser vivenciado, que esse é um momento de iluminação do espírito imortal, que é um momento de elevação, que nós precisamos elevar os nossos sentimentos de gratidão a Jesus, né, pelo seu amor, pelo seu empenho, né, em nosso favor, por ter vindo pessoalmente nos trazer a boa nova, que são os seus ensinamentos. Então nós devemos comemorar essa data, que é o aniversário de Jesus, fazendo a nossa transformação moral, né, nos tornando realmente luz do mundo, em forma de bondade, de misericórdia para com todos aqueles que estão ainda presos nas sombras, né, da dor, da revolta, que estão presos no esquecimento social. Então, nesse Natal, em que comemoramos, né, o aniversário de Jesus, vamos dar para o aniversariante o presente que ele espera de nós, né, o presente que ele espera de todos nós, que é o presente que nós apliquemos os seus ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida, nas ações do nosso dia a dia, né? Que a gente possa ser indulgente com as imperfeições dos outros, que nós possamos realmente perdoar aqueles que nos ofenderam, que possamos auxiliar todos aqueles que necessitam, que sofrem, né? Todos aqueles necessitados que cruzam os nossos caminhos. E conhecendo os seus ensinamentos, nós já temos condições de ficarmos tranquilos, de não nos inquietarmos com o passado, com as coisas que aconteceram, né? Principalmente nesse ano mais difícil que todos nós passamos, conhecendo os ensinamentos de Jesus e confiando em Deus, a gente não precisa se inquietar com o que houve, com as perdas financeiras, com as doenças, com a morte, né? com tudo que ocorreu. Também não precisamos ficar tão preocupados com o futuro, nos inquietarmos com isso, porque Deus está no comando de tudo, né? Tudo está no lugar certo. Nós precisamos preocupar conosco mesmo e cuidar de nós para que possamos realmente desenvolver em nós essa luz que já temos, né, dentro de nós. E aproveitar esse momento, né, que comemoramos o aniversário de Jesus para fazer com que ele renasça realmente dentro de nós. E para finalizar essa nossa reflexão, eu vou trazer uma outra mensagem que está no livro, dessa vez do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que está no livro Fonte Viva. A mensagem termina da seguinte forma: irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós
para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Então, nesse dia especial, um Feliz Natal para todos, um feliz renascimento de Jesus em todos os corações, em todos os nossos corações. Que assim seja.